A gente conversa agora com o ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, que é atual secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Tudo bem, secretário? Bem-vindo, hein, à CNN Brasil. Oi, Elisa, bem-vindo a todos da CNN e a todos que estão nos ouvindo no dia de hoje. Vamos dia falar, então... de recuperar das feridas da derrota do Brasil, nós temos que andar para frente agora. Pois é, ministro, a gente está aqui desde de manhã falando sobre isso. A discussão do Brasil é se o Neymar tinha que ter batido ou não aquele primeiro pênalti, não sei o que. Enfim, estamos pegando os nossos caquinhos e recuperando o orgulho brasileiro com o futebol. Ministro, eu quero começar te perguntando sobre o turismo. Bom, um setor tão importante, né, e próspero para a nossa sociedade, que reserva ali bons momentos e lembranças para quem viaja e passeia pelo Brasil. Por qual motivo, e eu gostaria de começar a nossa conversa ali perguntando isso, por qual motivo o Brasil não tem mais desenvolvimento no turismo, apesar de a gente ter um dos maiores potenciais do planeta, né? Olha, o turismo interno brasileiro é importante. Nós temos um dos maiores conjuntos assim de turismo interno no Brasil. A aviação é a quarta maior do mundo, há muito deslocamento, mas o turismo nosso ainda ele é um turismo no meio do caminho, né? O turismo internacional, para onde nós devíamos nos pautar, para os patamares da cadeia internacional do turismo, isso aconteceu no agribusiness, né? A nossa proposta sempre foi a mesma, é integrar o Brasil nas cadeias de produção internacional. Nós entregamos um plano em Brasília, o plano 2012-2016, né, onde continha tudo isso. E nós implantamos a parte que cabe a São Paulo no plano 2030 aqui em São Paulo. Baixamos impostos, melhoramos a cadeia produtiva, fizemos as maiores promoções do turismo e mesmo com a pandemia, nós vamos gerar 85 mil empregos esse ano e o turismo vai crescer muito. Mas, Elisa, a primeira e maior importância que tem que se dar à grande economia do turismo é política. Nós tivemos um déficit na conta de turismo de 150 bilhões de dólares de 2005 para cá. Nós poderíamos estar tendo superávites. A questão é que você e eu e todos que estão nos ouvindo não escutaram a palavra turismo praticamente nas eleições para governador, nem para presidente, nem para prefeito. E olha que esse vai ser o maior gerador de empregos no estado de São Paulo. Esse ano já foi, né? Será no Brasil e será no mundo. Perto de 30% dos empregos gerados nos próximos 10 anos no mundo virão do turismo. Então, é alguma coisa difícil de compreender, a não ser que você entenda que o Brasil joga apenas um jogo de curto prazo, né? E não entende, e não há entendimento de que para que se tenha um grande movimento de turismo no Brasil, é preciso tirar o Estado da frente. Quem mais dificulta o desenvolvimento do turismo do Brasil é o Estado brasileiro, a insegurança jurídica e tudo mais. Nós somos um dos 5 piores lugares do mundo para se investir em turismo, ainda que sejamos o primeiro potencial natural e um dos 10 maiores potenciais culturais. Então, eu diria assim, é praticamente uma autossabotagem que nós viemos fazendo há muitos anos. E todas as compensações, no final do governo Temer, nós abrimos o capital das aéreas, tiramos todos aqueles impostos de importação de parques temáticos. Aqui em São Paulo nós criamos os distritos turísticos, criamos grandes linhas de crédito, nós estamos desenvolvendo projetos estruturantes e divulgando o Estado. Deu resultado, mas isso é preciso fazer em todo o Brasil. E o senhor avalia que a questão também de valor de passagens aéreas, a questão dos combustíveis, até o momento de pandemia, né? A gente teve de viver recluso dentro de uma casa, querendo viajar de novo. Isso agora, pós esse período de tanta insegurança de pandemia, mas também agora contando com o valor de passagem. A gente está naquela equação sensível, né? Que as pessoas estão loucas de vontade de fazerem as suas viagens e também lidando com as questões econômicas. No modelo atual, se viaja menos para o exterior e se viaja mais para o interior do Brasil. Então, o Brasil, esse verão, vai estar totalmente lotado, né? Praias, interior, super reservado. Mas a questão estrutural que você colocou, ela vai um pouco mais além. O Brasil precisa de uma política integrada, né? Não é apenas tratar uma ou outra questão. Essa abertura do capital das aéreas foi um item, mas é preciso rebaixar o custo dos combustíveis de forma geral. Nós fizemos isso em São Paulo, né? É preciso retirar cargas tributárias, como, por exemplo, o Fundo de Reaparelhamento da Marinha Mercante, que pesa sobre o combustível. É preciso criar um sistema de incentivos no Brasil que permita
e fomente a construção de mais aeroportos. Em São Paulo, nós privatizamos 22 aeroportos e não cobramos o ICMS na reforma desses aeroportos. Isso precisa ser feito em todo o Brasil. Nós precisamos fomentar a compra, a montagem de aviões de médio e pequeno porte, como tem nos Estados Unidos. Nós precisamos permitir a cabotagem. Um avião que venha dos Estados Unidos para o Ceará, ele tem que vir a São Paulo ou ir a Lisboa, porque ele não pode fazer a baldeação no Brasil. Então, há muitas antiguidades em toda a cadeia produtiva que, no final, cai nas costas do consumidor. Então, abrir esse mercado é o que está escrito lá na política, mas é preciso que alguém leia e implemente uma política integrada, que não beneficie um ou outro, né? Que ela seja razoável em custos em toda a cadeia, porque daí os custos, chamados custos Brasil, vão baixar, entendendo que o turismo não é só o turismo de lazer. Uma cidade que fica, sei lá, 7 quilômetros, 7 horas, 10 horas, 12 horas de carro, ela pode ficar a 1 hora de avião, né? E mais, vários países do mundo permitem, por lei, o subsídio de uma parte disso. O Alasca fez isso, para integrar o Alasca. Hoje, Curaçao tem mais brasileiros que americanos, porque tem uma política que permite ao Estado fazer um hedge, ou seja, comprar uma parte dos assentos até que eles não sejam vendidos. Então, existem políticas modernas, nós sabemos, estão escritas, mas elas não recebem importância política. Sempre o mais importante é a importância política e depois a capacidade e a estratégia de desenvolver esses programas. Aí você pergunta, fizeram em São Paulo? Sim, nós fizemos uma parte disso em São Paulo e estamos fazendo no final do governo Temer, inclusive promovendo o Brasil no exterior. Esse ano a promoção do Brasil no exterior foi de R$1.350.000. A Colômbia promove 150 milhões. E, como eu disse, a abertura do mercado, que foi feita lá, a abertura do capital das aéreas no final de 2018, ela tem que continuar, mas também com esses incentivos, a produção e montagem de aviões menores, diminuir o custo geral da aviação, porque ela é uma indústria, Elisa, ela carrega a economia, principalmente no país que tem poucas estradas, o que não é o caso de São Paulo, poucas boas estradas e tem muito pouca ferrovia. Então, a questão, no fundo, é política. E a política que se discute no Brasil é absolutamente ausente, né, dos grandes temas estratégicos do país. O que se decide hoje é como vai faltar dinheiro, né, e não como se vai produzir dinheiro. E licenciar hoje no Brasil uma obra de turismo pode levar entre um resort, entre planejar e construir 10 anos, ou uma marina, 10 anos. No exterior se faz isso em 2 anos. Então, nós estamos nos atrapalhando ao não termos o turismo como prioridade, que é uma das 2 maiores vocações naturais do Brasil. Um é o agribusiness e o outro é o turismo. Ao termos dado uma certa relevância ao agribusiness, ele se expandiu. Essa relevância não está sendo dada ao turismo. Eu mesmo, quando cheguei em São Paulo, convidado pelo governador Dória, pelo Rodrigo, eu havia sucedido em 1 ano 6 secretários aqui no estado de São Paulo. Então, ou se dá importância a isso, ou nós teremos resultados relativamente semelhantes a esse que nós temos agora, que é um turismo caro, né, e um turismo com pouca flexibilidade. Secretário, quero tirar minha dúvida aqui. Eu abri a nossa conversa dizendo que a expectativa para o setor de turismo é de um crescimento de mais de 50% em 2023. Quais locais do Brasil ou aqui do estado de São Paulo continuam reservando ainda uma grande receptividade para esses turistas? Onde é que o turista brasileiro ou o turista que vem de fora mais tem sido acolhido? Ainda são as praias? É região montanhosa? São os interiores do nosso Brasil? Onde é que o turista mais procura? Olha, internamente em São Paulo houve um crescimento muito grande por conta das campanhas e dos movimentos que foram feitos. E hoje nós passamos de 50 milhões de viagens dentro do estado. Com relação à cidade, a despoluição do Rio Pinheiros é um grande sinal, mas nós precisamos melhorar isso com a recuperação do centro da cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Os eventos todos estão voltando, então eles ajudam muito no corporativo, que remunera muito bem. O estado de São Paulo está lotado no interior. As praias esse ano vão estar lotadas no Brasil inteiro. Inclusive as diárias estão subindo, né? Faz parte do mercado, né, e que deveria indicar mais investimentos. Mas também o dinheiro é caro, não há política também nessa direção, ainda que isso já esteja escrito
se saiba como fazer, mas como ele disse no início, você não viu isso ser debatido em campanhas, em eleições. Em São Paulo, o PIB do turismo é de 220 bilhões de reais. Até 2030, vai para 330 bilhões de reais. Hoje tem mais de 2,5 milhões de pessoas envolvidas nesse setor, né? E as pessoas vão para onde tem, porque tem mais demanda que oferta. E como o exterior está caro, vai ficar tudo lotado, tudo cheio, né? Isso é um bom sinal, né? Um bom sinal que perdurará até um determinado ponto, que depois o câmbio muda, e esse é o momento de fazer o fomento e as melhorias para que isso seja cada vez mais estável, porque houve essa mudança de fato. O brasileiro descobriu o Brasil, mas as estradas precisam melhorar, os voos precisam melhorar, as condições precisam melhorar, como acontece e aconteceu em outros lugares do mundo. A questão é prioridade política. Essa é a questão central. Aqui em São Paulo teve isso? Sim, teve isso. Nós fizemos as maiores campanhas publicitárias da história e mesmo com a pandemia, nós terminamos o ciclo com 50 mil empregos de saldo positivo. Nós tínhamos perdido 128 mil empregos no meio da pandemia. E terminamos com saldo positivo. A geração de empregos nos próximos anos será altíssima no turismo, até por conta de que a produtividade, a mecanização no campo, a automação na indústria ensejam isso. Existe uma guerra mundial por empregos, né? E o turismo é central, porque o turismo, além de ser serviços, né, ele movimenta toda a economia de micro e pequena empresa, toda a economia local, melhora a vida das cidades e é visto pelo mundo inteiro como uma oportunidade. Aqui no Brasil, sim, em alguns lugares, né? Mas, de forma geral, na política do Brasil, ainda está deixado relegado em segundo plano. Essa é a mudança que vai ensejar a permanência e a sustentabilidade desse movimento, como, por exemplo, a questão dos distritos turísticos implantados por lei em São Paulo, no modelo de Cancún, no modelo da Disney, para atrair esses investimentos, tirando todos os impostos da frente, chamando as pessoas para que elas tenham alternativas aqui, como já tem alguns polos relevantes no Brasil, como Gramado, como Campos do Jordão, mas não é suficiente, né? Nós precisamos integrarmos as cadeias internacionais. Se você for a uma cidade média da Argentina, da Colômbia, você vai ver mais bandeiras de hotéis internacionais que cidades grandes do Brasil. Prova que essa integração ainda não aconteceu, mas sim, ela tem que acontecer, porque é assim que o turismo funciona. O turismo é uma cadeia, como o agribusiness, internacional, mas a importância tem que ser dada na área política, dentro do governo, em parcerias com as demais secretarias. Nós criamos uma marca de parques naturais em São Paulo, né? É preciso vender a natureza de um estado que não é reconhecido nem como turístico, nem como de natureza. Isso nós estamos fazendo. Temos longos passos nessa direção. Temos um programa de crédito com o Sebrae. São passos nessa direção que farão a diferença para que nós tenhamos, de fato, um Brasil como um país turístico, que essa é a nossa maior vocação. Agradeço, então, a gentileza da entrevista. Nós ouvimos e conversamos com Vinícius Lummertz, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Obrigada pela gentileza, secretário, e bom trabalho aí pelos próximos meses e anos. Obrigada. Obrigado, Elise. Um grande abraço sulista para você também.